gente, estamos aqui em mais um episódio do Delas para Elas. E o Delas para Elas hoje está incrível porque eu tenho duas convidadas maravilhosas. Essas mulheres são incríveis. Então eu quero apresentar primeiro para vocês a uma embaixadora de vinhos, isso mesmo, embaixadora de vinhos, entende tudo sobre vinhos e vai trazer aqui dicas excelentes para gente a respeito do vinho. Eu sou apaixonada por vinho, mas eu não entendo nada, eu só gosto de beber. Então eu chamei uma pessoa, a embaixadora de vinhos. Estamos aqui com a Leandra. Eu gostaria que a Leandra apresentasse para vocês quem é ela e falasse um pouquinho a respeito do vinho que nós vamos estar degustando hoje. Primeiro, obrigada pela oportunidade da parceria, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu sou Leandra, eu sou embaixadora de vinhos, como a Keller disse, né? E eu fundei a Embaixada Wine Cataguases, que traz o propósito de experiências com vinhos. Não só compras, e sim experiências, que acho que é o grande foco de quem gosta de vinhos. Convido todos vocês a participar das experiências que nós proporcionamos. E hoje, para esse bate-papo leve, descontraído, a gente escolheu um rótulo também que tem tudo a ver, que é um rótulo leve, descontraído, um tinto Merlot. Esse aqui é o Olapor Keller. É um tinto Merlot chileno. É um tinto leve, frutado, vai trazer notas de ameixa, de mirtilo. E eu espero que ele agregue no papo de hoje. E junto a ele nós temos hoje uma degustação da Platerbox Mundo Mágico, que vem harmonizar com esse vinho, para fazer um ambiente mais gostoso, mais contraído, leve, um bate-papo como a gente gosta, né? Como mulheres gostam, um bate-papo com vinho, boa conversa, bons assuntos. E é o que a gente vai te propor hoje. Agora eu quero mostrar para vocês a minha segunda convidada, a Priscila Castellano. Ela é autora de um best-seller e o bate-papo hoje aqui pode ter certeza, promete. Ela que já ganhou assim destaque dentro das redes sociais, lá no TikTok. Entre a sua obra, A Melhor Promessa, foi uma obra aí que, né, criou um grande sucesso, mas não é só essa obra não, tá? Tem vários livros aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Fiquem ligados aí, não saiam e acompanhem até o final. As notas também aromáticas dele. Bom, né? Aí ele vai abrindo, vai ficando ainda melhor. Maravilhoso. Pois é, eu de vinho só entendo as cores. Aí eu sei falar tinto, branco. Gostaram das dicas? Amei. Então, essas e outras dicas todas vocês podem encontrar na nossa página. Sigam a gente, wine.embaixada Cataguases. Nós realizamos encontros, confrarias, degustações guiadas, degustações técnicas. Então, se você quer vir para o mundo do vinho, acha que é difícil, complicado, não vem que a gente descomplica tudo para você, tá? Só seguir a nossa página. Precisando de qualquer rótulo também, nós temos uma curadoria especial para vocês. Assim como escolhemos para elas, nós também vamos escolher para vocês. Entre em contato com a gente e faça parte do mundo do vinho. Que viver com vinho é muito melhor, bate-papo com vinho é muito melhor. Agora que a gente já começou a degustar esse vinho, vou deixar vocês à vontade, tá? Para apreciarem o vinho, a degustação da Platerbox Mundo Mágico. E assim vai ficar mais descontraído, mais leve. Tenho certeza que a entrevista vai ser perfeita e vai ser a primeira de muitas, né? Ah, com certeza. Vocês podem esperar que todas delas para elas, ou a maioria dos delas para elas, estamos juntas. Antes de você ir embora, posso dar um presente? Claro! Adoro ganhar presente. Olha só, esse aqui é um livro, Ai, Amigos por Acidente. Esse aqui é um diário de leitura com adesivos, onde você vai preenchendo ele à medida que você vai lendo os livros. Amei meu presente, adoro ganhar presente. Muito obrigada. Aproveitando de presentes, a Audaciosa Presentes mandou um mimo para você, Priscila. Ai, obrigada! Ai, que chique! Adorei! Olha! Eu gostaria de aproveitar e agradecer o Espaço Margato, lá de Pilates, né? Da Letícia Margato, que é uma das nossas apoiadoras aqui do quadro, e convido vocês para poderem ir lá também conhecer o espaço dela. Você, sendo uma escritora aqui do interior de Minas, ganhou notoriedade, né, de um best-seller. Aqui em Cataguases, você teve esse reconhecimento também? Não da maneira que eu gostaria, né? Tem pouco tempo que eu comecei a investir aqui, porque eu comecei o meu trabalho pela internet.
Então, ao invés de expandindo o conhecimento do meu trabalho de Cataguases para fora, acabou acontecendo o contrário. Pessoas de fora, de outros estados, conheceram o meu trabalho primeiro e agora é que o pessoal aqui de Cataguases estão conhecendo os meus livros. Tanto que eu fui convidada para esse programa maravilhoso, olha que legal. Então, eu cheguei a elaborar várias perguntas, mas eu gostaria de deixar você à vontade, tá? Para que você falasse um pouquinho de cada livro seu e falasse um pouquinho de você. Pode ser assim? Pode sim. Eu comecei a escrever aos 10 anos de idade. Eu ficava sozinha em casa com a minha prima e a minha irmã. Quem me acompanha há muito tempo está careca de saber essa história, de ouvir isso. E os meus pais tinham que trabalhar fora, nós morávamos numa casa pequena, não podíamos ficar na rua. Eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 5. E eu ficava cuidando das duas. E quando acabava a brincadeira, acabava tudo que tinha para fazer, nós nos sentávamos para contar a história. E as histórias iam surgindo na minha cabeça e eu ia contando para elas. E todo dia tinha continuação, era como se fosse um seriado. Elas ficavam ansiosas para ouvir a continuação da história. Quando os meus pais, a minha mãe começou a trabalhar em casa, que ela montou um salão de beleza na frente de casa, então nós já podíamos sair para a rua para brincar e não tínhamos mais aquele tempo ocioso ali. E por causa disso eu comecei a escrever, porque eu tinha que colocar aquilo para fora, senão aquilo me atormentava. Eu tinha que escrever e na época eu juntava aqueles restinhos de caderno que sobrava da escola, tirava o arame, montava tudo e escrevia as histórias naquilo ali. Eu tinha muitos cadernos, pilhas de cadernos que se perderam nas mudanças que eu já fiz ao longo da vida. E aí, com o tempo, eu fui fazer datilografia, passei a datilografar as histórias. Quando eu fui estudar magistério, com 15 anos mais ou menos, foi que aconteceu um clique assim na minha cabeça com o incentivo de um professor meu. Ele levou a máquina de escrever para a sala de aula para fazer uma peça de teatro. E eu quis escrever a peça de teatro, então eu aproveitei a máquina para escrever. Escrevi a peça, a máquina ia servir no cenário e depois, enquanto estava em intervalo de uma aula para outra ou de ensaio, eu usava a máquina para escrever um romance. E um dia meu professor viu aquela pilha de folha assim, pediu para ver. Eu deixei ele ver quando eu terminei, estava tudo num saquinho plástico. E, passado um tempo, ele ficou com aquela história e eu sem graça de pedir de volta. E um dia, na escola que eu estudava lá em São Paulo, tinha um projeto muito bom chamado Cefam. A gente estudava o dia inteiro, então tinha armários para a gente guardar as coisas, né? De educação física, material. E um dia eu estou mexendo no meu armário e uma menina passa com um encadernado e fala assim: Pri, eu estou adorando. Eu falei, o que é isso? Que eu fui pegar para ver, o professor tinha feito cópias, encadernado e distribuído para os alunos de outras salas. Estava todo mundo lendo na escola. E eu fiquei muito incentivada com aquilo, muito empolgada, agradeci ele demais. Mas ainda não foi assim um começo, porque eu não tinha facilidade na época para estar publicando e não tinha incentivo assim de uma pessoa do meio editorial. E eu não sabia nem por onde começar. Então isso se tornou apenas um hobby na minha vida. Eu continuei escrevendo, mas trabalhando em outros ramos. E nesses ramos que eu trabalhei em despachante, autoescola, cheguei a ser instrutora de autoescola lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Fui trabalhar em loja de veículo, em concessionária de veículo, escritório de advocacia, imobiliária. E o interessante é que, assim, eu mudava de emprego conforme eu atendia um cliente que ele gostava do meu atendimento e ele me oferecia um emprego. Aí eu saía daquele e ia E eu não entendi, assim, o porquê de tudo isso, mas depois que eu comecei a publicar os meus livros, eu percebi que toda essa experiência adquirida me ajuda muito hoje. Todas as pessoas que eu conheci, as profissões em que eu trabalhei. Aí, quando eu me mudei aqui para Minas, eu ainda trabalhava numa empresa lá de São Paulo que prestava consultoria empresarial e também trabalhava com investigação industrial. Então, eu tinha, assim, muitas ramificações para eu me envolver. Eu sempre fui muito curiosa, então eu queria sempre aprender mais daquilo que eu tinha que saber.
E aqui em Cataguases, eu saí dessa empresa, fui trabalhar em autoescola, trabalhei em plano funerário. Então, eu andei muito de carro pela região aqui, visitando pessoas. E como eu sempre fui curiosa e gostei de ouvir a história das pessoas, eu sentava e ficava ouvindo as histórias das pessoas. Deixa eu te perguntar, os seus personagens, né? Onde que você inspira? Foi dessa vivência que você teve, desses lugares que você passou, né? Dessas pessoas que você conviveu, ou elas saem só da imaginação? Então, as cenas e os personagens, a personalidade deles, elas surgem na minha cabeça espontaneamente, sabe? Eu não escolho tal personagem vai ser assim, ele já vem. Mas eu acredito que eles já venham pronto inconscientemente pelas pessoas que eu já conhecia ao longo do tempo. Tem muitas características. Algumas eu lembro da pessoa, tal pessoa era assim, como esse personagem. Algumas não. É um personagem totalmente novo para mim, com manias novas, sabe? E é muito interessante essa questão de como que a história vem para mim, porque o meu marido, às vezes, ele fala comigo assim, você está vesga. Eu estou conversando com você, você está me contando um caso, mas a minha cabeça está aqui, está vendo uma cena, os personagens discutindo, ou seja lá o que esteja acontecendo, e eu não consigo prestar atenção em mais nada, é por isso que eu tenho que escrever. Eu falo, eu posso até não fazer rios de dinheiro com o livro, mas que eu tenho que continuar escrevendo, eu tenho, senão não faço mais nada da minha vida. Durante a pandemia, foi uma época, assim, horrível, né, para a humanidade, mas não sei se eu vou saber me expressar. Para o ramo da literatura, foi uma época muito boa, né, a nível de leitura. Os leitores tinham mais tempo para ler, porque estavam em casa, né, então concentravam na internet, mas tinham tempo para leitura. Depois que acabou a pandemia, as pessoas foram voltando para seus trabalhos, graças a Deus. Esse tempo de leitura ficou mais escasso e a internet atrapalha um pouquinho, porque o tempo que elas têm livre, elas acabam gastando na internet. A gente percebe que hoje o tempo parece que está mais curto, mas a verdade é porque um tempinho que você pensa que gastou na internet virou 2 horas. É porque você entra para ver uma coisinha, quando você vê, você já está rolando. Exatamente. Falando em internet, qual foi o seu livro que viralizou aí no TikTok? Olha, o que mais viralizou foi A Melhor Promessa, que teve uma repercussão muito boa, eu acho que por causa da temática dele. E também se passa no período de pandemia, porque os meus romances eles são contemporâneos, né? Então são histórias atuais. E o Meu Cliente Colorido, também eu acredito que por causa da temática dele. Todos os livros são de romance e eu não divulgo os plots dele. Os plots deles costumam ser temas assim bem sérios. Sempre tem um drama. Só que tem um mistério no ar também, né? Isso aí. A minha primeira publicação online foi o Sem Querer e o Por Querer. Deixa eu mostrar ele para vocês. No Amazon, ele está dividido, são 2 livros, né? São 2 capas diferentes também, é o Sem Querer e o Por Querer. O físico, eu fiz ele junto assim, porque fica mais fácil para os leitores adquirirem, né? Um livro só, né? Ficou um custo-benefício menor, e também porque a maioria gosta de ler uma história e já engatar na segunda. Sim. A primeira história ela tem um fim e ela é mais suave, ela tem um pouquinho de A Bela e a Fera, inspiração em A Bela e a Fera. A personagem principal, ela pega uma cena bem tensa do namorado dela assassinando uma pessoa. E aí ela foge com a ajuda de amigos dela, vai parar em outro estado, que no caso seria aqui em Minas, né? E vai morar na casa de um parente do amigo dela, que ajudou ela a fugir. Esse parente, ele é um milionário, muito misterioso, mora numa mansão, que é uma temática que as leitoras muito gostam, mas que na época eu nem sabia. Eu já tinha escrito esse livro quando eu publiquei ele há 7 anos, e eu não estava tão por dentro assim, do mundo literário da internet, então eu nem sabia muito isso daí. E esse personagem, o Fernando, o personagem principal, ele tinha trigêmeos. Então ele contratou ela para ela trabalhar na casa, cuidando dos filhos dele, e ao mesmo tempo ele ia dar refúgio, oferecer um refúgio para ela.
Então, o primeiro romance, ele esconde uma coisa na casa, que ela não pode ir em determinada ala da casa, e aí a gente não sabe o que é que ele esconde. Enquanto eu estava escrevendo, nem eu sabia o que era. Isso se desvendou para mim durante a escrita. E aí, os leitores gostaram muito de Sem Querer e me pediram para fazer uma continuação. Porque ele tem um fim, mas o epílogo dele deixa uma brecha para uma continuação. E aí me pediram uma continuação. Eu não queria ter feito a continuação, mas depois que eu fiz, eu falei, estava faltando. Era isso que precisava. Era isso que precisava. E aí o Por Querer, ele já é mais tenso, ele já tem mais ação, ele já tem mais, sabe, aquela coisa, tem mais sangue. Então já é mais policial, aquela coisa mais tensa. E aí estão me pedindo o terceiro, mas eu acho que não vai rolar. Até agora não veio inspiração, já tem anos já isso aqui, eu acho que não vai ser. E essa foi a primeira publicação. Depois desse daqui, eu publiquei o meu sonho de infância, que era para... Esse aqui, né? Esse azulzinho. Ele é hot, né? Para quem não sabe o que é hot, é erótico. Ele foi escrito para uma antologia sobre esse tema e tal, só que eu acabei publicando ele sozinha. Né? E como ele já estava pronto e eu queria fazer um lançamento curtinho, de um livro curtinho, eu publiquei ele na época. E ali, pronto, ali foi só ladeira acima, não é ladeira baixa. Bom. Foi um livro atrás do outro, graças a Deus, né? Então, Priscila, foi assim um grande prazer conversar com você, uma oportunidade única, né? Eu particularmente acredito que a boa leitura, ela tem o poder aí de nos fazer escapar um pouquinho da realidade, desligar um pouquinho da nossa rotina, né? Ler, para mim, é um portal para novas ideias e também novas emoções. Eu queria saber qual a sensação que você espera que os seus leitores levam após ler um livro seu. Quando eu estou escrevendo, eu sinto todas as emoções dos personagens, né? Se eles estão aflitos, eu absorvo muito isso. Se eles estão felizes, se eles estão ansiosos. E o que eu espero mesmo, eu gosto muito do feedback, é saber se eu estou conseguindo transmitir na escrita para um terceiro todas essas emoções. Porque o autor, ele já sabe, se eu for descrever esse cenário aqui, eu já sei como é que está a sala, né? A posição da mesa, o vinho, você, os meninos. Mas o leitor, ele não sabe. Então, se eu estou descrevendo isso de forma em que o leitor, ele vai conseguir imaginar da melhor forma possível. Com certeza, não na íntegra. Sim, mas se a mente dele vai conseguir... dele. Exatamente, dentro da criatividade dele. E também eu costumo falar que um livro, ele não é escrito apenas pelo autor. Ele é 50% escrito pelo autor, 50% pelo leitor. Se o leitor não tiver uma boa imaginação, se o leitor não souber interagir com aquela história, com aqueles personagens, ele não vai ter uma boa experiência com aquele livro. O que não significa que o livro seja ruim, e o que não significa que outro leitor já não vai ter uma experiência dessa, né? E eu costumo também falar sobre a importância da literatura para entretenimento. Algumas pessoas têm muito preconceito com respeito aos romances, sabe? Que não é cultura. Tem gente que... Eu já cheguei a ouvir escritor falar que isso não é literatura. O romance, ele é para entretenimento, sim, né? Para espairecer, como você disse, sair um pouquinho da realidade, mas não significa que os personagens e seus conflitos não vá trazer nenhuma reflexão, não vai agregar nenhuma experiência, nem nada benéfico. Pelo contrário, sabe? O Sem Querer, por exemplo, que foi o primeiro livro que eu publiquei, na época, imatura, quando eu comecei a escrever, eu só tinha a ideia de escrever um romance para entretenimento, aquilo que eu gostava de ler. E quando começou a vir para mim o feedback dos leitores, que tinham percebido coisas que eu não tinha visto na história, eu fiquei impressionada. Na personalidade dos personagens, leitor que se identificava com determinada situação, conflitos, sabe? Né, que eles às vezes até mesmo já às vezes podem ter vindo a passar
Às vezes acabam Sim. se identificando, né? Sem querer, sem querer. Eu tento não forçar a barra nas minhas histórias. Eu vou falar sobre tal tema. O meu cliente colorido, por exemplo, quando eu comecei a escrever ele, também era para uma antologia e o tema não tinha nada a ver com o que acabou se tornando. Mas a história foi correndo, o personagem ele tinha uma condição. Ele tinha uma condição que eu não esperava. Me pegou de surpresa e acabou se tornando um plot, né, do livro. E depois, quando os leitores começaram a ler, esperando que fosse só mais um romance hot, assim, é muito bom você começar a receber os feedbacks das impressões deles. Teve uma leitora minha que ela disse assim, a minha mãe tem essa mesma condição do personagem tal. E só depois de ler o seu livro que eu aprendi a lidar com ela. Até então ela tinha raiva da mãe dela porque ela como lidar com a própria mãe. Olha só. Então, para mim, isso é muito gratificante, porque até então eu estava só querendo oferecer entretenimento, mas você chegar a alcançar isso é muito bom, é muito bom mesmo. E eu sou o tipo de pessoa que eu acordo, depois de eu orar e agradecer a Deus, a primeira coisa que eu faço é olhar o celular para ver os feedbacks. Porque não tem maneira melhor de começar o dia do que você ler uma mensagem de uma leitora falando: Pri, eu passei a madrugada inteira lendo seu livro, eu não consegui dormir. E compartilhar print de trechos do livro que mais tocaram. Isso é muito bom, entendeu? Não Isso é gratificante, é um reconhecimento do seu trabalho. Demais. Foi um prazer, né? Prazer foi meu, adorei te conhecer. Eu também gostei muito, pode ter certeza que você ganhou uma leitora. Oba. Eu vou trazer aí depois a minha visão dentro do meu Instagram, do livro que eu li. Espero que você goste. Com certeza. Já estou gostando só do título, da capa, já está bem convidativo, né? E pelo que você falou dos seus livros, já desenvolveu em mim a curiosidade de querer estar lendo eles. Me sigam lá, pessoal. Meu Instagram é @PriscilaCastellano_autora. Então é isso. Nós estamos finalizando aqui esse grande bate-papo do Delas para Elas com a Priscila Castellano. Espero que vocês gostem e continuem seguindo a gente. Só um minutinho. Você não achou que só a Leandra que ia ganhar presente, né? Achei. Não. Tem para você também. Que ótimo. O livro e o albinho que eu dei para ela com as figurinhas. E os marcadores. Olha o marcador do A Melhor Promessa. Vou ler. Com certeza. Aqui é o presente que eu ganhei. Amigos por acidente. Eu vou ler e depois eu vou falar lá no meu Instagram, tá?